moçada, retomando, venha comigo, sempre focado, vamos lá. Observando mais um pouquinho aqui, ó. Verbo, olha só, verbo, agora dentro de um substantivo composto, beleza? Então, um verbo, um advérbio e uma interjeição são elementos que não variam, então não são pluralizáveis, né? São elementos invariáveis. Então, se o verbo não varia, quando ele se associa a um substantivo para formar uma palavra composta, o verbo não flexiona. Já o substantivo, que é a palavra pluralizável, sim. Por isso que o plural de pica-pau é pica-paus. O plural de beija-flor é beija-flores. O verbo não vai variar, tá ok? Beleza? Vamos pegar o próximo. Lembra do autos? Lembra que a gente colocou lá? Ó, autos, relevos. Lembra? Em que a gente percebeu que autos é um adjetivo de relevos, que é o substantivo. Agora a gente tem autofalante. Veja que falante é um adjetivo, tá ok? E aí eu tenho um advérbio, porque ele tenta modificar esse adjetivo aqui, ó. E como advérbio não se flexiona, ó, é elemento invariável, eu tenho o plural autofalantes, abaixo assinados. Tá vendo, ó? Muito cuidado com isso, então, ó. Autofalantes, somente o segundo elemento vai se flexionar, e autos relevos, cuidado, nós temos relevos pluralizável, autos adjetivo pluralizável, tá? Então aqui autofalantes não varia, só o primeiro não varia, o segundo só que pode. E depois, interjeição, olha só, a interjeição, salve, salve amigo, salve, né? Então, nesse caso, essa saudação aí é interjeição, tá? Ave, mesma coisa. Então, são interjeições, que não são palavras variáveis. Então, se eu falo salve rainha, o seu plural é salve rainhas. Ave Maria, o plural é ave Marias, tá legal? Ainda seguindo essa ideia de palavra que é variável, se flexiona na palavra composta. Palavra invariável não se flexiona na palavra composta. Belezinha? Vamos lá. E você vai marcando aquelas palavras que possam suscitar dúvidas, né? Vamos lá. Agora a gente vai entrar nos casos especiais, tá bom? Esses casos especiais aqui, eu quero ler com você com bastante calma. Para quê? Para evitar que você fique com decoreba louca, tá? Então a gente vai passando cada um deles, a gente vai observando cada um deles com calma, beleza? Olha só esses casos aqui especiais. Quando há um substantivo mais outro substantivo, lembra que a gente falou isso lá, né? A gente colocou lá, poxa, eu tenho um substantivo, seguido de outro substantivo, couve e flor. Couve as flores, pronto. Vai flexionar ambos, sem problema nenhum, né? Aqui eu tenho um caso especial, qual é? Vamos lá. A gente viu anteriormente lá, né, ó, couve as flores. Ambos irão para o plural. Porém, quando o último elemento estiver indicando tipo ou finalidade do primeiro, somente este irá para o plural. Aqui, moçada, eu quero fazer uma ressalva. Ressalva esta colocada tanto no PDF e agora aqui eu também quero mostrar. Pelo seguinte, o dicionário Aurélio, por exemplo, e algumas outras gramáticas mostram o seguinte: havendo dois substantivos nessa palavra composta, a gente vai colocar ambos no plural. Beleza. Cabendo, podendo, quando o segundo elemento, o segundo substantivo, tiver uma noção de finalidade, semelhança, quer dizer, um determinante do primeiro, aí a gente vai ter flexão de apenas um deles, tá legal? Que é o primeiro, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem banana, mas é uma banana que se assemelha um pouco com maçã, tá legal? Ah, então eu vou colocar aqui, ó, bananas maçã, para eu reforçar que é uma banana desse tipo, banana maçã. Eu tenho um navio que tem o propósito de ser uma escola, uma finalidade. Então eu vou dizer que o plural é navios escola. Eu tenho um salário que é próprio para aquelas pessoas que estão desempregadas, chamado então de salário-desemprego. Então tem essa finalidade para aquelas pessoas que estão desempregadas. O plural é salários-desemprego. Tá legal? Beleza. Aí, moçada, o que acontece aí em algumas gramáticas e também no dicionário Aurélio, tá ok?
eles admitem também, haja vista que nós temos aqui o segundo elemento, como ele é um determinante do primeiro, então se admite que ele fique no singular, e apenas o primeiro se flexione. Mas, tanto o dicionário Aurélio como outras gramáticas admitem também essa flexão de ambos. Então, na prova, você tem sempre que se ligar naquilo que por eliminação de alternativa. Então, se permite também bananas, maçãs, navios, escolas e salários, desempregos. Então, cabem essas construções aí. Bananas, maçã ou bananas, maçãs? Navios, escolas ou navios, escola? Salários, desempregos ou salários, desemprego? Então, fique ligado nisso. A prioridade, já vista que há um caso especial e há uma noção de tipo ou finalidade do segundo substantivo, priorize esta construção que aqui está, cabendo a possibilidade, havendo a possibilidade dessa segunda construção com ambos no plural. Feito. Vá sempre trabalhando por eliminação, para você matar logo as questões, tá legal? Venha comigo, olha só. 3 ou mais palavras, olha lá, terror, flexão aí com 3 ou mais palavras. Se o segundo elemento for uma preposição, só o primeiro irá para o plural. Mas olha só, moçada, como é que a gente já flexiona assim também, né? Olha, eu tenho a palavra pé de moleque. Qual é o plural de pé de moleque? Pés des moleques? Não tem jeito. Olha só como é que soa mal. Pés des moleques, não tem jeito. Qual é o plural de pé de moleque? Vem aqui comigo. Pés de moleque. Pimenta do reino, tem preposição aqui. Pimentas do reino. Mula sem cabeça, preposição aqui. Mulas sem cabeça. Tá vendo? Ó? Somente o primeiro irá para o plural. Então, cuidado, se o segundo elemento for uma preposição, marquei para você em azul, chamei a atenção aqui, ó, preposição. Está vendo aqui, ó? Beleza, apenas as primeiras palavras vão para o plural, tá? Pés de moleque, pimentas do reino, mulas sem cabeça. Mas a gente tem que tomar cuidado. Se o primeiro elemento for invariável, quer dizer, até a primeira palavra também, ela não se flexionar. Opa, tranquilo, vem comigo aqui, ó. O substantivo todo ficará invariável. Então, se eu falo fora da lei, fora é um advérbio, não vai se flexionar, beleza? Então, os fora da lei. Olha só o próximo. Fora de série. Os fora de série, beleza? Então, nesse caso, você já sabe, poxa, se essa palavra que poderia variar, ela não varia porque é um advérbio, opa, então não vai variar ninguém. Eu posso colocar um artigo ali para poder ajudar. Tá legal? Beleza, vamos lá. Olha só o próximo aqui, a gente já começa a volumar as regras, aí eu já peço a você, já que está agregando mais coisas, né? Está começando a volumar um pouco mais de regra, é muito importante que você vá sempre anotando essas peculiaridades, porque depois numa revisão fica mais fácil, mais prático, tá legal? Olha só essa daqui, ó. Se o segundo elemento não for uma preposição, ora terror, antes tinha preposição, apenas a primeira palavra se flexionava, tranquilo. Agora o segundo elemento não é uma preposição, opa, tem mudança na regra. Não é uma preposição, só o último irá para o plural. E você já sabe disso. Qual é o plural de bem te vi? Bem te vis? Não, bem te vis. Plural de bem me quer? Bem me queres. Apenas o último vai se flexionar. Por quê? Te é um pronome, me é um pronome, não é uma preposição. Tá legal? Então, neste caso, bem te vis, bem me queres. Na boa, anote essas palavras aí. Eu fui tirando das gramáticas e eu tenho visto caindo também em provas. Então, os exemplos que eu estou colocando aqui são justamente os exemplos que a gente tem visto caindo em provas, tá legal? Então tenha cuidado com isso. Quando há verbo mais verbo, poxa, o verbo tem a sua flexão. O verbo não vai para o plural colocando S, né? Ele tem toda a sua flexão, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, mas aqui a gente está pegando o verbo transformando num substantivo. Então ele vai ter um emprego nominal. E aí a gente vai notar, quando o verbo fizer parte de um nome composto, como é que a gente vai flexionar? Olha só.
Se os verbos forem iguais, alguns gramáticos admitem ambos no plural, outros somente o último. Cara, aí não chegaram a um consenso. Alguns admitem todos no plural, outros admitem apenas o último. Então, o que as gramáticas, de maneira geral, têm feito? Coloca essas duas possibilidades para a gente, tá? Olha só. Então, olha só aqui, ó. Corre, corre. Então, cabe ambos no plural, corres, corres, que a pronúncia aqui, ó, fica ruim, ó, piscas, piscas, lambes, lambes. Então, a pronúncia que a gente, né, que o falante brasileiro procura colocar é essa segunda aqui. Por uma eufonia, por uma adequação melhor na fala. Eu falo corre, corres, os corre, corres, os pisca, piscas, os lambe, lambes. Tá vendo, ó? Eu evito colocar esse S aqui, ó, porque às vezes escorrega na hora de a gente falar, né? Eu coloco lá, os corres, corres, os piscas, piscas, os lambes, lambes. Soa estranho, não soa? Apesar de admitido, a gente ter essa dupla possibilidade. O normal é a gente empregar a segunda construção. Tá legal? Vem comigo. Então, todos eles aí corretos. Vamos lá. Se os verbos possuírem significação oposta, ficam invariáveis. Agora, olha só, antes, se nós repetíamos o verbo, então, ambos no plural ou apenas o último. Agora, você vê que tem uma significação oposta. Aí, não variamos. Olha lá. O leva e traz. Ah, esse cara é um leve e traz danado, né? Um leve e traz danado. Ah, rapaz, tem outro também na empresa que é leve e traz. Opa, mas tem outro. Os, vem aqui comigo, os leva e traz. O ganha-perde, os ganha-perde. Então, levar e trazer, oposição. Ganhar e perder, oposição. Então, não varia, tá legal? Apenas colocamos o artigo aqui para você contextualizar e saber que está no plural, tá? É a forma de a gente identificar o plural aí. Palavras repetidas ou onomatopeias. Quando o substantivo for formado por palavras repetidas, olha lá, palavras repetidas, ou for uma onomatopeia, porque aí o som é repetido, né? Somente o último irá para o plural. Olha só, daquele mesmo esqueminha que a gente percebeu lá, né? Lembra do corre, corre? Né? O verbo se repetiu, então a pronúncia fica melhor quando a gente coloca apenas o segundo. Os, corre, corres, correto? E aqui a gente notou, palavras repetidas a gente vai ter o mesmo princípio, tá? Ou onomatopeia, por quê? É normal na onomatopeia a gente também ter essa repetição, tá legal? Olha só, somente o último irá para o plural. Então eu tenho tico-tico, os tico-ticos, tic-tac, os tic-taques, lero-lero, os lero-leros, ping-pong, os ping-pongues. Então, pode ser palavra repetida ou a pronúncia ser bem próxima uma da outra, vendo só que a construção é bem parecida, então a gente flexiona o segundo, o primeiro não, tá? Seguindo mais ou menos aquele princípio do verbo, lembra? Quando a gente repete o verbo, tá? Vamos lá, vamos à frente. Substantivo composto iniciado por guarda. Legal esse daqui, tá? Porque tem caído bastante em prova com a palavra guarda e palavra porta. Então, a gente vai ficar ligado nisso daqui. Vamos lá, então. Substantivo composto formado, né, pela palavra guarda, iniciado pela palavra guarda. E aí tem um detalhe, poxa, guarda pode ser o ato de guardar, beleza? Então, o ato de proteger alguma coisa e guardar. E ele pode ser também aquela pessoa que ali está. Então, o primeiro que a gente vai mostrar aqui agora é basicamente em cima do ato de guardar. Vem aqui comigo, olha só. Aliás, o primeiro aqui é o guarda, pessoa, tá? Ó. Formando uma pessoa, ambos irão para o plural. Então, existe então o ato de guardar, mas também o guarda, aquela pessoa física que ali está, beleza? Então, aquela pessoa formando um substantivo composto. Olha lá. Então existe o guarda, o soldado, o guarda, tá vendo aqui, ó? O guarda, urbano, noturno, florestal, mirim. Tá vendo aqui? Então, olha só, eu tenho substantivo aqui e eu tenho adjetivo aqui. Ambos vão para o plural.
isso daqui é aquela primeira regra do substantivo composto sobre a qual nós falamos, né? Então, eu tenho palavras pluralizáveis, porque guarda aqui a pessoa, tá ok? Não é o verbo, o ato de guardar. Então, nesse caso, é plural, ambos. Guardas urbanos, guardas noturnos, guardas florestais, guardas mirins, tá ok? Ó, o adjetivo se flexiona, o substantivo também. Opa, legal, tranquilão. Vamos pegar o próximo. Agora, formando um objeto. Somente o último irá para o plural. Mas por que somente o último irá para o plural? Se eu vou formar o objeto? Porque agora é o ato de guardar, tá? Agora é o verbo guardar. Olha só. Existe então o guarda-pó. Ele serve para guardar pó. Existe o guarda-chuva, proteger da chuva. Existe o guarda-roupa, para guardar a roupa. Existe o guarda-sol, para se proteger do sol. Então isso aqui é verbo, meu amigo, ó. E aqui é uma palavra pluralizável, que é um substantivo, pó, chuva, roupa, sol. Então, eu vou ter apenas o segundo para o plural, porque o primeiro é verbo. Guarda-pós, os guarda-chuvas, os guarda-roupas, os guarda-sóis. Belezinha? Bem tranquilinho, não é? Venha comigo. Vamos lá, então. Então, o primeiro que a gente viu, pessoa, o segundo, objeto. E aqui é o ato de guardar, e o anterior é a pessoa, o guarda, tá? Tranquilão. Sendo o segundo elemento invariável, ou já surgindo no plural, ficam invariáveis. Poxa, Terruba, vem cá. Então eu tenho lá o ato de guardar, beleza? Sendo que na sequência eu vou ter uma palavra invariável. Opa, neste caso, já que não vai variar, nenhuma vai variar. Olha só. Eu tenho então aqui, ó, o ato de guardar as costas, é isso mesmo. Olha só, o ato de guardar as costas, o que é isso? O que é a pessoa, é simplesmente o guarda, pura e simplesmente? Não. Neste contexto aqui tem que observar outra coisa. O que nós temos lá, por exemplo, em guarda noturno? Ele guarda à noite, não é pura e simplesmente isso. É aquele guarda que trabalha à noite, beleza? Ok. Mas aqui em guarda-costas, a palavra guarda-costas, normalmente a gente vai observar, o emprego dela originalmente é o quê? Porque uma autoridade, ela então está lá fazendo o seu comício, está caminhando junto com a população e tal, e aquela pessoa, né, aquele segurança, ele está protegendo os lados, atrás daquela pessoa, até mesmo a frente. A frente está observando e está sempre protegendo as costas dela. Por conta disso, deu-se o nome guarda-costas. Lembra que a palavra costas, ela vai ser utilizada no plural, né? Então, é aqui que nós temos, ó. O guarda-costas, porque é o ato de guardar as costas de alguém, guardar aquela pessoa. É um processo metonímico, costas aqui, guardar a pessoa, ajudar a pessoa, segurança daquela pessoa. Então, neste caso, eu tenho o verbo e seguido de uma palavra que já se encontra no plural. Então, não cabe pluralizar de novo. Os guarda-costas. A outra, guarda-volumes, é o objeto mesmo, para poder guardar volumes lá, tá ok? Então, os guarda-volumes, porque já são palavras no plural, tá legal? Beleza! O mesmo acontece com os substantivos iniciados por porta. Então, a palavra porta aqui, ó, porta-joias, quer dizer, portar a joia, porta-malas, portar as malas. Então, joias e malas já estão no plural. Então, os porta-joias, os porta-malas. Tá legal? Beleza? Então, aqui é o verbo portar. Tá legal? Não é o substantivo porta, não. Aqui, moçada, eu vou elencar para você a chamada metafonia. Então, ainda nessa noção de pluralização de palavras, a gente não tem visto muita ocorrência da palavra, do emprego da metafonia. Então, o que é metafonia? É quando você muda, digamos assim, você varia a palavra para o plural, e aí algumas palavras admitem a mudança de timbre. Por exemplo, do O fechado para o O aberto, tá legal? Às vezes também no gênero isso também pode acontecer, tá? Então vem aqui comigo, eu vou listar para você aqui a metafonia, não fique na neura de ficar decorando isso.
vai passando os olhos de vez em quando, só isso, beleza? Vem comigo, olha só. Então a metafonia, quer dizer, o som vai mudar, tá legal? A metafonia é a mudança de timbre. Há muitos substantivos cuja formação do plural necessita de uma mudança de timbre, do O fechado para O aberto. Então, vamos aqui elencar essa que muda de timbre no plural, de O para O. Então, eu vou ler aqui o singular e a gente vai colocando no plural com o O aberto. É aí, moçada. Quando você sentir, caraca, esse plural aqui ficou estranho, marque. Porque a maioria absoluta você já conhece no seu dia a dia aí, tá? Então vem aqui comigo, olha só. Eu falo, então, a palavra abrolhos, destroços, ó, já estou colocando no plural, miolos, postos, caroços, esforços, olhos, povos, cornos, isso mesmo, cornos, fornos, se você tiver dúvida, é fornos mesmo, ossos, rebordos, coros mesmo, tem gente que fala, os coros, né, não, coros, é o plural, é com o aberto, tá, coros. Existe o foro, mas o plural, foros, e também o O no singular, pode falar também o foro, tá, ovos, reforços, corpos, fossos, poços, rogos, estranho, né? Rogos, então já anota. Corvos, impostos, porcos, socorros, primeiros socorros, né? Despojos, jogos, portos, tijolos. Cara, você já viu que tem uma palavrinha ou outra que você não lembrava? Pô, abrolhos, terror, isso mesmo, abrolhos. Cornos, terror, isso mesmo. Corvos, coros, tá vendo só? Isso aí vai gerar uma duvidazinha. Então essas palavras que geram dúvida, você já vai e anota ali. E aí você vai lendo essas palavras depois, opa, é com O aberto. Já até coloca um acentozinho ali, entre barras ali, ó. Nesse caso aqui é corvos, coros, para você não se esquecer, tá bom? Beleza, então é a pronúncia adequada conforme a norma padrão, formal, tá? Venha comigo, vamos lá. Pegando aqui a frente. Mantenha o timbre fechado, né? No plural. Leia comigo aqui, hein? Somente aquilo que gerar dúvida. Então eu vou colocar no plural, ó, os, ó, acordos, consolos, estornos, moços, adornos, contornos, ferrolhos, molhos, estão lá fazendo a comida lá e tal, né? Os molhos, almoços, desgostos, globos, morros, encostos, golfos, piolhos, bolsos, sem dúvida aí, né, ó. Engodos, gostos, rolos, cachorros, também tranquilo, né, ó. Esgotos, gozos, sogros, cocos, sem dúvida também. Estofos, palavra que a gente não usa muito. Lobos, sopros, tranquilo. Colossos, estojos, olha só, a pronúncia adequada é estojos, mas muitas vezes na linguagem coloquial a gente fala estojos. Já marca uma palavrinha que você tem que ficar ligado, tá? Beleza? Logros, bolos. Agora, moçada, então a gente falou aí da flexão em número, beleza. Agora a gente vai bater um papinho na flexão em gênero. E a gente tem algumas peculiaridades aqui que são importantes, né, para a gente poder bater esse papo aqui, tá legal? Flexão em gênero, isto é o contraste do masculino e feminino. Olha só como é que fica então. Eu tenho um substantivo chamado de biformes. O que é o substantivo biforme? Ele tem duas formas, como o próprio nome diz, beleza? E pode estar todos no mesmo radical ou em radicais diferentes, para poder marcar a diferença de masculino e feminino. Vem aqui comigo, olha só. Então, o substantivo biforme designam seres humanos
ou animais e apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Essas duas formas podem estar num mesmo radical ou radicais diferentes, só para você lembrar que radical é a base da palavra, né? Então pode estar no mesmo radical ou em radicais diferentes. Olha só que a gente vai começar a trabalhar com as desinências de gênero aqui, ó, num mesmo radical, acompanhando comigo, olha só. A gente vai trabalhar então com o mesmo radical primeiro, tá legal? A maior parte dos substantivos terminados em o, átono, e aí eu tenho a desinência de gênero o, forma o feminino pela substituição desse o, gênero masculino, para o a, desinência de gênero feminino. Então isso é normal. Então eu tenho aqui, ó, o mesmo radical, ó, menino, tá, ó. O menino, a menina, o gato, a gata, o pombo, a pomba. Cara, você vai ter dúvida nisso? Não. Isso é coisa que você já conhece, tá tranquilo, não é? A gente segue à frente. Exceção que a gente tem que tomar cuidado. Galo, a gente vai gerar o feminino, galinha, com o sufixo. Maestro, com o sufixo maestrina. Não mais com a desinência de gênero. Tá legal? Como aconteceu do o virando o a, tá? Vem comigo, olha só. A maior parte dos substantivos terminados em consoante forma o feminino pelo acréscimo da desinência a, coisa que a gente já conhece. Então eu tenho freguês, para gerar freguesa. O camponês, a camponesa. O remador, a remadora. O professor, a professora. O deus, a deusa. Juiz, juíza. Tranquilo, é só com o acréscimo aí do a, gênero feminino. Aí, você já pega a exceção, coisa que a gente não utiliza muitas vezes, né? Não está numa linguagem coloquial, né, que a gente normalmente utiliza no nosso vocabulário, então anote essa exceção aí, olha só. Eu tenho, então, ator, nesse caso feminino, a atriz. Eu tenho tzar, a pronúncia é tzar, é como se fosse T, tá beleza? Tzar, tzarina, aqui coloquei o sufixo aqui, ó. Imperador, imperatriz. E vai um detalhe, embaixador, vai ter a mulher que ocupa o cargo de embaixador, é a embaixadora. Mas a esposa do embaixador é chamada de embaixatriz. É legal você tomar cuidado com isso daqui, tá? A maior parte dos substantivos terminados em ão, lembra o problema que era o plural lá? Forma o feminino pela substituição de ão por an ou oa. Veja só, eu tenho cidadão, cidadã. Eu tenho órfão, a órfã. O anfitrião, a anfitriã. O leão, a leoa. O patrão, a patroa. O leitão, a leitoa. Beleza? Bem tranquilinho esse, né? Aquilo que de repente você ficou na dúvida, registra, marca, cuidado. Os aumentativos, a substituição é por ona. Então eu tenho sabichão, ele é um sabichão, hein? Ela é uma sabichona. Ele é valentão, ela é valentona. Tranquilinho aí também, não é? Vamos lá. Exceção, marca a exceção, tá? Sultão, sultana. Cão, cadela, tranquilo. Ladrão, ladra, tranquilo. Perdigão, perdiz. Então fique ligado aí, perdigão, perdiz. Barão, baronesa, tá? Então essa exceção aí é legal você ficar de olho. Vamos lá. Alguns substantivos ligados a títulos de nobreza, ocupações ou dignidades, formam femininos em esa. Cara, a gente trabalhou isso daqui na aula de ortografia. Ó, toma cuidado, que nesse caso, título de nobreza, ocupações, é com esa, com S, tá? A gente trabalhou isso na ortografia, e aqui a gente está reforçando, olha só. Mais uma paradinha e já já a gente volta, hein? Vamos lá.